Olá, boa tarde, boa noite a todos e a todas. Sejam bem-vindos a mais uma edição aqui do GNC, Gestão, Negócio e Conjuntura, um programa da Escola de Gestão e Negócio em parceria com a Escola Criativa, trazendo para vocês temas diversos do mundo dos negócios, do mundo da economia, da administração, para compartilhar reflexões com os nossos convidados. E hoje temos aqui o grande prazer, a grande satisfação de contar com a presença do professor Alexandre de Souza, que gentilmente aceitou meu convite de estar aqui conosco hoje. Obrigado, professor Alexandre, pelo convite. É um prazer estar aqui com você. E também temos... Gostei muito do convite. Legal, seja muito bem-vindo. E também, uma grande satisfação, temos aqui o Pedro, né, estudante também do segundo período de administração. Pedro, obrigado, seja muito bem-vindo, satisfação. Obrigado pelo convite. Legal. Bom, e o tema de hoje é inteligência artificial. Nós estamos hoje numa era aí de muitas transformações tecnológicas, como sempre, né? Aliás, a IA, ela é mais uma etapa da evolução tecnológica da humanidade, não tem nenhuma grande novidade nessas transições tecnológicas pelas quais nós passamos, mas nós estamos hoje diante de um crescimento exponencial das inovações, e isso tem impactado fortemente a dinâmica das empresas, o ambiente competitivo, e é mais ou menos sobre isso que nós vamos falar hoje com aqui dois especialistas, dois conhecedores do tema e que têm interesse pelo assunto. Professor Alexandre, mais uma vez, obrigado pela presença. Eu acho que vale a pena... eu acho que assim, a IA, né, a palavra IA, inteligência artificial, já é meio conhecida já por todo mundo, né? Aqui não precisa a gente entrar muito no detalhezinho do que é. Mas você, como um especialista, né, na área de tecnologia da informação e que tem vivenciado essa experiência, né, aí há bastante tempo desse mundo tecnológico, qual é a sua percepção, a sua visão sobre a IA no cenário atual? Então, a inteligência artificial, assim como muitas das nossas tecnologias de inovação, né, é uma tecnologia disruptiva, né? Então, assim, ela causou grande impacto nas nossas atitudes, nas nossas atividades, né? Uma tecnologia de propósito geral, assim como quando surgiu o carvão, quando surgiu a eletricidade, quando surgiu o computador... O motor a pistão, o turbofan dos aviões... Quando surgiu a internet, quer dizer, causou aquele, né? Então ela tem aquela curva de ascensão, e depois ela tende a ficar mais o conhecimento, e ela permeia muito a nossa vida, né? Então está em todas as áreas, é uma tecnologia de conhecimento geral, né? Então está em todas as áreas. Então, assim, a gente daqui a pouco não vamos ter mais curso de IA, né? Assim como não temos curso de internet, curso como ligar o computador, como acessar algum tempo tínhamos cursos web de Excel, cursos de Word, né? Quem que faz curso, né? Então daqui um tempinho, e acho que esse tempo até um pouco curto, aí eu chutaria daqui uns 3, 4 anos, a gente não vai precisar mais de curso de IA, porque é uma coisa que está tão assim em todos os nossos, permeando todas as nossas atividades que, né? E tem uma preocupação, né, professor, no geral, que eu observo, é com a questão do emprego, né? Assim, as pessoas serão substituídas. Tem vários estudos apontam que até aí 2030, 2035, metade dos empregos de hoje deixará de existir. Como é que você vê a questão da IA com a questão da empregabilidade, por exemplo? Então, temos vários estudos, né? Um estudo bastante importante do Fórum Econômico Mundial, por exemplo, diz que até 2027... 89 milhões de empregos vão sumir e 67 milhões de empregos vão aparecer. Então, quer dizer, a gente tem aí... Eu dei um tapa aqui no microfone, tudo bem. Tem aí uma defasagem, enfim. Não temos... com relação ao trabalho, à empregabilidade. Como eu comentei, né, em todas as novas tecnologias, em todo o surgimento de uma nova tecnologia, desaparecem empregos e aparecem empregos, né? Vamos lembrar lá na Revolução Industrial, os ludistas, né? General Lud, lá os profissionais da indústria têxtil de 1915, sei lá, século XX, no início do século XX, eles foram destruir as máquinas, né? As máquinas têxteis, porque estavam tirando o emprego do artesão, do cara que tecia os cobertores, as cobertas, enfim, a indústria têxtil manual, artesanal, né? E, no entanto, as máquinas não substituíram as atividades mais braçais e aconteceu que os operadores de máquinas foram os novos empregados, enfim, é o que tende a acontecer com a IA. Aliás, dando um pitaco aí, né, econômico, né, professor?
essas novas tecnologias, elas promovem novos negócios, novas necessidades, Sim. novas demandas, novos perfis de profissionais. Sim. E a economia continua funcionando. Sim, o assunto não é novo. O assunto não é novo. Assim, inteligência artificial, nossa, uma tecnologia que vai acabar com o emprego. Esse assunto não é novo. Isso surgiu quando surgiu a eletricidade, quando surgiu o carvão, quando surgiu o computador, internet. Então, assim, não acaba. Com, os empregos mais repetitivas, atividades repetitivas, com certeza nós não vamos ter mais. Né? Atividades repetitivas, atividades mais simples. Assim. Então, assim, o profissional... tem um economista, um gestor americano, não vou me lembrar o nome dele agora, mas ele fala, né, que ninguém... que um homem pode não ser melhor que uma máquina, mas nenhuma máquina é melhor do que um homem com uma máquina. Né? Ou seja, aquele profissional que utilizar a inteligência artificial como substituto dele mesmo, do cérebro dele, esse vai ser ultrapassado, vai ser engolido. Agora, aquele que utilizar a inteligência artificial para fazer o que ele faz hoje melhor e diferente... E é isso aí, professor, eu quero explorar mais esse ponto que você está colocando aí, de como fazer diferente. Mas segura essa daí. Tá. E vou só aproveitar, na linha do que você está dizendo, a questão dos automóveis, por exemplo. Lá em 1908, quando o Henry Ford lança, né, o primeiro modelo de automóvel produzido em grande escala, a grande preocupação qual era? Que o cocheiro ia perder o emprego, né, que o ferreiro ia perder o emprego, que o carroceiro ia perder o emprego. E no fundo que alimentava os cavalos. E no fundo você criou novas necessidades e aumento brutal de produtividade econômica, né? Legal. Pedro, eu queria ouvi-lo, né, você jovem, né, e vocês estudantes, né, como é que vocês estão enxergando essa mudança? Assim? Vocês enxergam assim, porque para nós aqui, nossa geração, né, é o Admirável Mundo Novo, né? É o Admirável Mundo Novo, já fazendo referência àquela clássica obra, né? Mas para vocês que já nasceram no berço, né, da internet, né, do Wi-Fi, etc., como é que vocês estão vendo hoje essa questão da inteligência artificial? Cara, por mais que a gente já esteja nascido nesse meio, ainda a gente vê também como uma coisa disruptiva, né? Porque quando surgiu ali o primeiro GPT-3, depois 3.5, já fazia coisas assim que antes eram inimagináveis, né? Então, muito trabalho que você nunca ia conseguir imaginar automatizar, porque ele dependia de alguma subjetividade ou coisa do tipo, podendo ser automatizado com qualidade, e a cada modelo novo e a cada lançamento novo, você via que você podia depender mais dessa IA, enfim. Eu acho que pro lado de estudo também, tem várias técnicas de estudo. Uma que eu gosto muito é a tal do Active Recall, que você faz um flashcard, coloca uma pergunta e depois tenta responder sem ver a resposta antes para gravar na tua memória, né? E antes o trabalho seria, eu tenho que ler a apostila inteira e fazer card manual, uma por uma, escrever uma por uma lá no computador, usar um aplicativo. Hoje não, você consegue até pegar o teu livro, a tua bibliografia, jogar no modelo, no ChatGPT, por exemplo, e ele te gera as perguntas. Você vai estudando assim e vendo tuas lacunas, vendo onde você precisa se aprofundar. Então, cara, vejo como disruptivo também. Mais do que nunca, a criatividade é fundamental, sim, né? A criatividade é a capacidade de produzir um prompt, né? Adequado para você fazer a pergunta correta. Sim, com certeza. E a evolução, né? A evolução das inteligências, dos LLMs, né? Dos modelos de linguagem. Sei lá, final de 2022, por exemplo, né? O primeiro ChatGPT lá, final de 22, gerava texto. Sim. Imagens estáticas, vídeos estáticos, vídeos muito precários. Hoje, especialistas em vídeos têm dificuldade de identificar um vídeo gerado pela IA e um vídeo gerado por um especialista de filmagem e tal. Então, a evolução das IAs são, assim, como eu falei, a curva, né? A curva é uma ascensão meteórica. Depois tende a estabilizar. Perfeito. Mas essas ondas, né, que a gente chama em economia, as ondas de avanços tecnológicos, né? Elas estão se encurtando, né? No decorrer do tempo. Você tinha lá do carvão, por exemplo, que ali perdurou por décadas, né? Aí depois veio a indústria do aço, depois veio a eletricidade, aí já diminuiu um pouco o tempo, né? Depois vieram as telecomunicações, já diminuiu mais esse tempo, e agora a IA vai encurtar mais ainda esse tempo. Mas eu me recordo que você estava falando essa questão aí do como você se relaciona com essa tecnologia. Eu me lembro a primeira vez que eu acessei o Google, assim, como site de busca. Tem vários buscadores aí, né, hoje em dia, mas
Professor Alex, aquilo foi, assim, para mim, revolucionário. Assim, eu olhava para aquilo e falei, cara, como assim? Eu venho aqui, eu digito um negócio, uma busca, e ele me traz... E aí tinha uma época que ele grifava, né? Não sei se você lembra, ele grifava as partes mais importantes ali e tal. E eu achei aquilo sensacional. E aí eu fico pensando o seguinte, cara, ninguém hoje fica vendo vídeo e ninguém tira mais fotografia com câmera analógica. Sim. Naturalmente. Esse é instintivo do ser humano. Então, assim, o ser humano, instintivamente, ele é vinculado à tecnologia, porque a tecnologia diminui o esforço físico, de alguma maneira, e facilita o trabalho, né? Então, na nossa área, com a área de pesquisa, a área de educação, imagina, né? Você quer fazer uma revisão de literatura, você pode fazer agora no ChatGPT, ou no Gemini, ou em qualquer outra plataforma, você faz uma síntese ali, né? Então, acho que a questão importante é o prompt, né? Como você vai perguntar para a máquina. E aí, professor, eu queria que você explorasse um pouco essa questão aí, né? Veja, conhecer IA todo mundo conhece, né? Qual é o cuidado que, sobretudo, os estudantes, né? As pessoas devem ter no uso, porque tem uma barreira ética importante que eu acho que você teria mais competência para falar sobre isso. Sim. Para mim, né? Para mim, pessoas que... Eu trabalhei 35 anos numa enorme instituição financeira, dos 35 anos, 30 anos na área de tecnologia. Então, a gente, assim... Usando a IA, eu entendo o que está acontecendo lá atrás, né? Para quem é da área de tecnologia, já entende como está acontecendo, porque a IA nada mais é do que computação, programas rodando, computação, modelos matemáticos processando, né? Não tem nada de raciocínio, né? Nada de raciocínio, não tem nada de... os modelos, os algoritmos buscam redes neurais, buscam imitar o processamento do cérebro humano, tá? com neurônios artificiais, mas assim, não tem nada de raciocínio, né? É máquina processando, né? E esse autoaprendizado o algoritmo se autopontuando, então aqui vale mais, então tá certo, eu ponho um óculos, aí, é vidro, é um copo, não, errei, então a pontuação é baixa, então tem um envoltinho em plástico, tá, até ele acertar que é um óculos vai recebendo pontuação. Então esse é o aprendizado que a máquina tem, né? Então o problema ético, né, está nos black box, né, na caixa preta. Você não sabe, você tem o dado de entrada, aí tem as camadas ocultas onde tudo processa, e tem as camadas de saída. Ninguém tem acesso a essas camadas ocultas. É a caixa preta. A caixa preta. Não tem acesso a essas camadas ocultas. Então daí o uso da... Por exemplo, eu falo para meus estudantes, meus alunos, né? Não gosto de chamar de aluno, a gente chama de estudante, né? Sim. Aluno é aquele cara que você dá a informação, ele ouve e engole, né? Desprovido de luz. Isso. Estudante é aquele cara que discute, aquele que gera conhecimento. Chamo sempre de estudante. Estudantes, assim, eu sempre falo, usem a IA. Usem e abusem. É uma tecnologia que chegou para ficar. Sim. Mas com como? Ética e responsabilidade. Utilize com o seu conhecimento... com o que você tem de base, se você não tem, crie, para depois utilizá-la como auxiliar. Sim. Um auxiliar seu, né? Então, daí, exemplo dos artistas, né? Por exemplo, você chega na IA, você pode solicitar lá a criação de uma música. Você fornece o campo harmônico que você quer, o tema que você quer, o estilo de música. Eu quero um reggae que fale de amor no campo harmônico de si bemol. Ela vai gerar para você uma música. Aliás, professor, eu já fiz isso. Viu? Já fez isso? Eu já tenho umas letras que eu já compus no passado, mas eu nunca tive competência, né, para colocar melodia. A música, aí criou a melodia. Aí você não sabe o que você escolhe. Então, fica tudo muito legal. Aí é que tá, fica tudo... E aí, o que acontece? A IA não criou da cabeça dela, que ela não raciocina. Ela buscou dados de coisa e foi, né? Então, assim, esses artistas de onde ela foi buscar trechinhos de música, pedacinhos de onde ela foi, não são remunerados, né? Então, você pega uma música dessa, você compôs essa música, teoricamente, publica, e aí? Você ganha dinheiro com essa música? De onde essa IA trouxe tudo isso? Aliás, parece-me que 20% das músicas que são do Spotify hoje são feitas por inteligência artificial, né? Então, veja isso. Negócio... E quadros, não só a música, né? Sim. Você vê quadros, né? Então, a área artística, ela tá sofrendo bastante, não só, né? A comunicação, né? A área jornalismo, né? Então, os editores estão sofrendo bastante, né? Então, tudo bem, né? Ele perde ali na edição, mas ele ganha no tempo para ser criativo. Porque as profissões que estão despontando, né? Profissões criativas, profissões que envolvem inteligência emocional, profissões que envolvem o contato pessoal, né?
psicologia, né? Psicologia, Entender a psicologia humana. a empatia, né? É diferente eu falar com você assim, como eu estou falando, eu falar com você assim, Sim. né? Então, assim, eu estou distanciando você de mim. E quando eu estou com os braços abertos, me posicionando à frente, eu estou... Né? Então, isso tudo que é muito valorizado. A máquina não faz. A máquina não faz. A máquina não faz. A máquina não pensa. O computador, eu sempre falo, eu dou aula de banco de dados na escola de tecnologia, como eu falei, né? E às vezes o aluno, pô, professor, meu processo não roda. Eu falo, ó, aqui não é ponto e vírgula, é vírgula. Ah, poxa, mas só... Eu falo, o computador é burro. Se você não falar exatamente o que ele tem que fazer, ele não faz. Sim. E se você falar errado, ele faz errado. É. Então, pior do que ele parar, é ele fazer errado, né? Então, assim, tem todo esse... Legal. E voltando, né? Então, a ética está justamente a ética ela vem antes da inteligência artificial, né? Não é usar a inteligência artificial com ética, é ter ética. E depois você faz o quê? Você dá aula com ética, você é um estudante ético, você é um filho ético, você vai ser um pai ético. Então, a ética, ela está um pouco antes, né? Então, Você conseguiria dar um exemplo prático para isso? Por exemplo, né, o estudante, eu vou dar um exemplo clássico aqui, o estudante vai ter que desenvolver um trabalho e ele vai ali, você vai falar sobre o impacto da IA nas políticas de sustentabilidade, por exemplo. Ele vai lá só, por favor, me dê aqui o que ele faria naturalmente. Me escreva um texto de uma página falando do uso da IA na sustentabilidade. E aí ele vai lá e gera aquilo lá. O sistema trouxe aquele texto para ele dá um copy e cola e joga no trabalho. Isso é uma atitude antiética. antiético. Ok. O que seria, então, uma atitude ética Por nesse exemplo, contexto? o estudante pegar uma literatura, né? Então ele vai... Sustentabilidade. Ele vai numa base da CAPES, numa base acadêmica, e pega os principais autores sobre sustentabilidade, vai lá e faz... Ele pode pescar na IA, inclusive. Inclusive na IA. Ele pode pesquisar. Ele pode chegar na IA e falar assim, me forneça 5 artigos que me fale de sustentabilidade na área de, sei lá, no agronegócio. E aí ele traz esses artigos, leia esse artigo, do texto, do que ele entendeu ali, ele vai fazer paráfrases, ele vai montar um texto dele, e aí sim ele pode usar a inteligência artificial. Melhore isso para mim, me dê um texto mais acadêmico, se ele acha que o texto dele não está muito bom e tal. Como posso complementar esse assunto? Então, assim, você está usando como complemento, como auxiliar. Assim como você pesquisaria num livro, como você pesquisaria num... Como a gente fazia antigamente, no meu tempo, eu fazia na Barça. Eu li, né? Lembra da Barça, professor Bonet? Né? Coleção de livros vermelhos, né? Ia lá e buscava. Eu buscava na Barça. Se eu pegasse a Barça, copiasse tudo e escrevesse, é antiético. Por isso que eu estou falando, a ética está antes da inteligência artificial. O que eu fazia? Pegava a Barça, lia... O que eu entendi, eu escrevo. Peraí, agora eu não consigo desenrolar aqui. Leio de novo. É assim que eu desenrolo. É isso. Li o artigo, entendi o que é sustentabilidade no agronegócio, estou escrevendo. Nossa, mas eu travei aqui. E, me ajuda aqui, ó. Consultei que fala disso, disso. Pode me ajudar? Como pode me ajudar? Sim. Qual artigo? Me dê a referência. É assim. Isso não precisa pedir por favor e nem agradecê-lo, né? Por favor, né? Não faça isso, né? Porque você só vai estar atrapalhando o algoritmo, né? Pedir, por favor, muito obrigado, com licença. Você está falando com uma máquina. Então, como diriam, né? Como dizem os meninos lá, papo reto. Papo reto. Papo reto. Professor Alex, legal, muito boa reflexão. E eu queria até depois ouvir o Pedro a respeito disso. Porque assim, o nosso cérebro, ele funciona na base da recompensa. Né? Então, tudo aquilo que nos dá prazer... nós liberamos uma endorfina ali que nos dá aquela... E uma das coisas que libera muito endorfina e que nos dá muito prazer é ficar passando o dedinho na tela. E parece que não, mas isso tem um impacto brutal na criação, na produção de coisas, que talvez a nossa geração tivesse menos. Nós tínhamos, acho que talvez, menos endorfinas, né? Do que essa geração atual. Sim. Menos estímulos. Né? Menos estímulos, porque é um problema esse, né? Você tem uma questão aí prática, ou seja, você tem uma tecnologia que está estimulando esse tipo de coisa, né? Assim, então você está tentado a não criar, a não fazer, a não produzir, a não realizar. Exatamente porque... E você, pior, você não tem a noção disso. Porque se você tiver a noção de que você está passando 2 horas, 5 horas do seu dia
numa tela, sem produzir absolutamente nada, se você tiver esse toque ainda, ok, há uma salvação. Mas eu tenho a impressão que nem isso, né? Então você imagina o impacto disso. Pedro, você percebe isso, não? Que é um comportamento generalizado, ou você acha que as pessoas têm autocrítica, assim, a juventude, a moçada da sua idade tem uma autocrítica e fala assim, olha, não, vamos usar esse negócio aqui com cautela, com ponderação. É lógico que você não pode falar por todos, é evidente, né? Mas pela sua experiência. Não dá para generalizar, mas eu vejo que é minoria, até pela maturidade, né? Primeiro ano, a galera mais jovem não tem a maturidade de ver, às vezes, que a recompensa é mais rápida ou enfim, não vai ser bom para o longo prazo. Então, eu vejo que a maioria cai nessa dos estímulos. Você estava falando da parte antiética. É muito fácil você pegar, na hora que o professor vai passar um trabalho, tem lá toda a bibliografia que precisa, tem lá as instruções, literalmente arrastar os arquivos para IA, ela vai gerar um documento para você. Mas o que você aprende com isso? Nada, né? Sim. Se você for ler, ainda, talvez aprenda uma coisinha ou outra. Vai muito do estilo que você usa. Eu queria até dar um exemplo pessoal. No semestre passado, teve que fazer um artigo sobre microeconomia. E, cara, eu nunca tinha escrito um artigo antes. Estava muito em dúvida como fazer, não só a questão das normas, mas também do que eu falo, que tema que é relevante e tal. Então, eu uso a IA no processo inteiro, desde do brainstorm, para saber o que eu posso falar. Acabou que a gente escolheu um tema legal sobre o impacto da nota média dos alunos de uma escola no SISU no preço da mensalidade daquela escola. Beleza, tenho aqui meu tema. Como que eu discorro disso, né? Quais bibliografias eu tenho que achar que falam sobre influência de uma variável ali no preço? Legal, tem esse. Tá bom. Como que eu consigo os dados? Você faz uma busca na internet, acha aqui que tem as notas oficiais do SISU em tal site, e você pode ligar para a escola XXY para pegar a mensalidade. Fiz isso. Beleza, eu tenho os dados, mas o que eu faço agora? Como que eu provo alguma coisa, né? Não, você pode fazer uma regressão linear aqui, ver o coeficiente, faz um teste de hipótese, valida ali os resíduos. Uma coisa que eu não teria a menor ideia de como fazer antes e nem saberia que daria para fazer. E graças a IA foi todo um processo ali de assistente, né? Não foi fazendo por mim. E você usou perfeitamente como você gerou conhecimento. Sim. Você gerou conhecimento para você. Você escreveu um artigo. Você publicou esse artigo? Não sei, acho que não foi publicado. Ainda só não. O professor... Isso. Se tiver, de repente, um artigo que pode ser publicado... Pode enviar para o observatório, viu? Isso, então. Observatório de Políticas Públicas. Então, de repente, um artigo que pode ser publicado, você vai gerar conhecimento, enriquecimento de conhecimento da ciência. Uhum. Perfeito. Você poderia perguntar, uma das perguntas, por exemplo, como estruturar um artigo? Sim. Aí ele vai te falar, você tem que fazer um resumo, depois você tem que fazer a introdução, depois você tem que fazer a fundamentação teórica, depois tem que fazer a metodologia, depois tem que fazer considerações finais. É isso. É para isso que a gente tem que usar a IA. Exato. Usar a IA para nos auxiliar. Sim. E o profissional que vai ser engolido é aquele... Vou falar de outro jeito, né? O profissional que vai se diferenciar vai ser esse que vai utilizar a máquina para ajudar ele. Para fazer o que ele faz hoje de uma forma mais rápida, com maior performance. Desculpa bater nessa tecla, mas é que isso é muito importante. Professor, eu falo para os estudantes quase todas as aulas. É aquilo, né? Use o seu cérebro para não perdê-lo. Sim. Exato. É muito perfeito para a gente substituir. É muito perfeito. Nosso cérebro é muito perfeito para a gente simplesmente substituí-lo. Professor, eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa diferença de IA preditiva e IA generativa. Tá. Eu acho que é uma questão conceitual importante para a gente entender essas diferenças. A IA preditiva, bem superficialmente, né? A gente está falando aqui, sem entrar em técnicas de programação, de linguagem. Isso. Ela é desenvolvida para fazer previsões. Então, imagina assim, se eu chegar e falar assim, olha, eu quero como investir nessas ações nas próximas 2 semanas. Ela vai fazer o quê? Pegar as últimas 2 semanas, ver como se comportou a ação, fazer a previsão para as próximas 2 semanas e vai te falar como fazer. Previsões, simplesmente. A generativa, além de fazer as previsões, ela gera novos dados. Ela gera dados inéditos. Sem raciocínio, tá? Né? Deixar bem claro. O que ela faz? Ela vai pegar esses dados das ações, né? E aí ela vai falar, a ação se comportou assim, vou fazer a previsão para próximas 2 semanas. Mas peraí, é a ação do agronegócio?
Então, peraí, as próximas 2 semanas vai chover. Então, essa ação pode cair. Então, essa ação então já não é bem assim. Então é a ação da indústria automobilística? Poxa, mas vendeu muito carro aqui, então não vai ser assim. É a ação... o Israel bombardeou lá a faixa de Gaza. Então é isso. A generativa, ela usa mais dados, ela vai se utilizando ela gera novos dados, que, na verdade, inéditos, porém... eu faço sempre uma analogia, né? Imagina que você está indo, você sai daqui, eu vou para a padaria, vou numa padaria. Eu sei que eu vou... como que eu faço para chegar na padaria? Quanto tempo eu demoro? 3 minutos é a previsão que eu faço. Vou pegar aqui a Conselheiro Lafayette, vou lá para a padaria que tem aqui no fim da rua. Beleza. Generativa. Eu vou para a padaria. Mas espera aí, se você pegar a primeira direita e a primeira esquerda, a primeira direita, de novo você foge desses 2 semáforos, você vai economizar um minuto aqui, e tem uma padaria mais próxima, que é aqui, não é aqui no final da rua, e essa padaria vai ter sonho, que você gosta de sonho, porque ela já buscou nos meus gostos, entendeu? Então, mais ou menos, fazendo uma analogia. Isso, ela é mais bem mais robusta, né? Então ela vai com mais dados, ela cruza mais informações. Cruza mais informações e gera dados inéditos. Então é muito cuidado, né, professor, também com as decisões que são dadas, né, para as sugestões que são dadas por ela, né? Existe uma coisa que a gente... Você até citou o caso das ações aí. Sim, né, existe... uma situação delicada. Eu gosto de utilizar a IA, às vezes eu pego textos meus gerados que eu aplico em aula, e às vezes eu monto um texto, coloco na IA, falo, me monte 3 questões com 5 alternativas, somente a alternativa A vai estar correta e de nível médio. Ela me monta. Inúmeras vezes eu falo que somente a A tem que estar certa e a A está errada. É a C que está certa. Se eu pegar aquilo e aplicar na minha turma, e depois tem o gabarito... Professor, e pegando o seu exemplo, você imagina se você está falando de engenharia de um produto, né, de um automóvel, e você acredita piamente no resultado que ela está te dando, né? Aí você colocar a alternativa C, você põe a alternativa A. Imagina pior. Vai trincar o motor quando você der 120 por hora. Imagina muito mais grave, se você é na área de saúde. Da saúde. Exato. Você está mexendo com vida. Exatamente. E aí a IA te fala para você usar o antibiótico X, você usa na pessoa que é alérgica, a pessoa morre. Exato. Então, assim... Isso aí é o que é a máquina que produz o autoconhecimento, que é falado? Isso. Ela aprende com si própria. O autoaprendizado, isso. Ela vai se pontuando, né? Então, imagina assim que eu vou identificar um cachorro, tá? Vou identificar um cachorro. Então, eu forneço a imagem lá para IA. Ela vai falar assim, peludo. É um cavalo? Qual a pontuação para ser um cavalo? É muito mínima, porque... Quais bichos são peludos? Sim. Inúmeros. Então a pontuação é pequena. Então ela vai ver outro item. 4 patas. Qual a pontuação por ter 4 patas? Pequena também, mas ela vai indo. Então é um animal. Tamanho. Um focinho comprido. Focinho comprido, então já diminui. Então não é uma capivara. Tá bom. Então pode ser um cavalo, um cachorro. Tá bom. Dentes caninos avantajados. Opa! Então ela vai se dando pontuações para cada detalhe, até ela chegar no resultado final. E isso acontecendo nas camadas ocultas, né? Então, na camada de entrada, você colocou a imagem do cachorro. Nas camadas ocultas, na hidden layers ali, ela vai processando tudo isso. E os neurônios artificiais que vão fornecendo essas informações. Então, ela pontua aqui, vai para o outro. Pontua e vai. Tem os recorrentes que voltam e tal. E até chegar no resultado final e falar... Para ser um cachorro, pontuação é de 0 a 1, né? Para ser um cachorro, 0,98. Então é um cachorro. Vamos falar que é um cachorro. Tá? Legal. É isso. Isso tem várias aplicações, então, né? Várias aplicações. De todas, de texto, do que você... Né? Nós estamos caminhando já para o final. O tempo passa rápido aqui. Isso aqui não dá... Precisamos de mais tempo para falar sobre isso. Já passaram os 3 minutos? Quase. Não. Já passaram os 3 minutos? Você falou que era 3 minutos? Né? Estamos perto de 30. Pedro, enfim, primeiro te agradecer mais uma vez por ter aceito o convite de estar conosco aqui. Aí eu gostaria que você fizesse suas considerações finais aí, falasse um pouquinho mais aí sobre... tecnologia. Eu sei que você recentemente produziu aí um material, né? Se quer falar um pouquinho também sobre o seu material, fica à vontade. O que eu queria também comentar é que a gente falou, né? As próximas gerações vão estar cada vez mais dentro disso. Eu tenho um enteado e vou perguntar para vocês, como que vocês mostram que vocês estão falando do celular?
né? Beleza, ele vai e faz assim, porque, pô, já nasceu no contexto ali, já tá tudo diferente. Então, provavelmente essas discussões éticas, ou até às vezes a dificuldade que a gente tem de comunicar com a IA, falar por favor, obrigado, enfim, para eles já vai ser natural, né? Eles não vão ter mais essas dúvidas que a gente tem hoje, porque já vai estar tudo junto. E, cara, eu vejo muita coisa positiva, muito mais coisa positiva do que negativa em vários aspectos, né? É uma ferramenta, né? Não dá para você condenar ela. Você condena o uso ruim ou o uso bom. Perfeito. Mas é basicamente isso. É isso. Chegou para ficar. Uma chegou para ferramenta, ficar, né? Chegou para ficar, assim como a internet, assim como a eletricidade, chegou para ficar. Sim. Né? Então, assim, não adianta, temos que fazer o melhor uso da ferramenta. Né? Então, o homem é que vai definir se a inteligência artificial é para o bem ou é para o mal. Sim. Quem vai definir isso é o homem. Quem faz os programas, quem faz os algoritmos, quem escolhe bases de dados de treinamento, quem desenvolve algoritmo, quem ajusta hiperparâmetro, quem analisa os outputs, as saídas, é o ser humano. Sim. Legal, professor. Ó, e aí, para finalizar com a sua participação, falar muito rapidamente assim, de que maneira o aluno, o estudante, né, o estudante que não tem domínio, ou que ele é da área de negócio, ele é da área de administração, de contábeis, ou ele é até da área de humanas, de psicologia, porque ele não é um programador, ele não é um especialista de TI, ele não vai entrar na Deep Web para poder descobrir os emaranhados de códigos, etc. Mas qual é a atenção que este profissional que não é da área de TI, por exemplo, deve ter diante dessa revolução chamada inteligência artificial, para que ele não fique obsoleto, para que ele, enfim, para que ele consiga se adaptar a esse admirável mundo novo? Procure conhecer, entender o que é inteligência artificial. Temos inúmeros cursos rápidos e vídeos no YouTube de profissionais muito bons e professores que explicam superficialmente e às vezes uns que até aprofundam mais o que é IA, como funciona, procurar entender quais as principais que temos, que podemos utilizar. Então, o GPT, o Copilot, nós temos aí o Gemini, DeepSeek. Então, entender quais e usar, porque tudo aquilo que nos dá receio, que nos dá medo, que nos dá aversão, porque a gente não usa. Procure usar. Utilize a inteligência artificial. Então, esse é o recado que eu dou. Utilize. Vai lá, faça questionamentos, faça geração de imagem, busque informações, compare uma informação de um modelo com outro, de uma inteligência artificial com outra, compare as informações. E é isso. Usar. Utilizar, sempre buscando, sempre com ética, né? Como a gente já comentou aqui, buscando o complemento do seu conhecimento e não substituto do seu conhecimento, do seu cérebro, né? Então, busque estudar do modo tradicional e também a inteligência artificial como complemento e buscar, conhecer, utilizar. Utilizar a inteligência artificial é fundamental, porque não dá para esperar. Não dá para esperar, não. A hora que eu terminar a faculdade, então eu vou começar a usar a inteligência artificial, porque aí eu vou estar no mercado de trabalho. Não, é agora. É agora. Maravilha, maravilha. Professor, mais uma vez, agradecer pela participação, brilhante, inclusive. Muito obrigado. Espero que possamos fazer outras edições para estender esse assunto. Só convidar. Agradecer ao Pedro também, mais uma vez, por estar aqui. É uma grande satisfação, Pedro, tê-lo aqui conosco. E agradecer, sobretudo, a você que está nos acompanhando aí pelo nosso canal do YouTube. E esteja conosco no nosso próximo evento para mais uma edição aqui do GNC Gestão, Negócio e Conjuntura. Até mais.